O Salmo de número 90 é um salmo atribuído a Moisés. E diz assim: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem ou que Tu formasse a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade Tu és Deus. Tu reduzes o homem à destruição e dizes: Volvei, filho dos homens, porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou, e como a vigília da noite. Tu os levas como corrente de água, são como um sono, são como a erva que cresce de madrugada. De madrugada cresce e floresce. À tarde corta-se e seca. Pois somos consumidos pela tua ira, e pelo teu furor somos angustiados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos à luz do teu rosto. Pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação. Acabam-se os nossos anos como um conto ligeiro. A duração da nossa vida é de 70 anos. E se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o melhor deles é canseira e enfado. Pois passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos o coração sábio. Volta-te para nós, Senhor, até quando? E aplaca-te para com os teus servos. Sacia-nos de madrugada com a tua benignidade, para que nos regozijemos e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos pelos dias em que nos afligiste e pelos anos em que vimos o mal. Apareça a tua obra aos teus servos e a tua glória sobre seus filhos. E seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. E confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Meus irmãos, o Salmo de número 90, já que é atribuído a Moisés a sua autoria, obviamente é o salmo mais antigo da Bíblia, datado de 1400 anos antes de Cristo. E nele nós vemos um Moisés que nós não costumamos ver. Quando geralmente falamos de Moisés, falamos daquele homem, o homem do Sinai, o homem que viu a glória de Deus escrevendo mandamentos na tábua de pedra, o homem que viu a sarça ardendo, o homem que ouviu a chamada para enfrentar Faraó, para libertar o povo de Israel, aquele grandioso desafio, onde Deus atendeu a oração do povo que clamava. Vemos o homem que liderou o povo de Israel pela passagem no meio do mar, terra seca, o homem que liderou por 40 anos o povo de Israel, e sobre tal ministério tantos sinais se operaram. Mas quando nós lemos este salmo, não conseguimos distinguir em que parte da história de Moisés ele tem escrito. O que ele estava passando, uma vez que ele não estava falando apenas a respeito dele, porque os pronomes aqui estão sempre no plural, então ele está se referindo ao seu povo. E esse Moisés é o Moisés mais parecido comigo e mais parecido com você do que aquele outro Moisés que nós estamos acostumados a ver quando lemos sua história na Bíblia Sagrada. Ele inicia o Salmo falando da grandeza de Deus. Ele fala que Deus é o refúgio de geração em geração. Sempre. Veja, o Senhor tem sido, é presente constante. Na língua portuguesa é gerúndio, um refúgio constante. Aleluia. Moisés está afirmando, está testemunhando que Deus é com eles em todo o tempo. Então no versículo 2 ele engrandece a Deus pelo fato de Deus ser eterno. Isso é uma grande vantagem, porque só Deus é eterno. E Ele criou todas as coisas, e por Ele ser eterno, Ele não tem início e não tem fim, Ele é inexplicável, e ao mesmo tempo, enquanto não tem início e não tem fim, Ele é indestrutível, Ele é invencível, Ele é imbatível. Deus não se gasta, Deus não envelhece, não há possibilidade dele deixar de existir, porque Ele é eterno. Então Moisés começa engrandecendo a Deus. Mas parece, a partir do versículo 3, parece que Moisés tem uma espécie de surto. Parece que Moisés decide ser apenas mais um comum, como você e eu. Hoje também é assim.
Ao mesmo passo que nós estamos engrandecendo a Deus, confessando que Ele é bom, que é maravilhoso, que nós somos privilegiados, que é tudo muito bom estar na presença dEle, e que bom que Ele é eterno, que bom que Ele é grande, que bom, daqui a pouco nós surtamos. E começamos a questionar a nossa fé, começamos a questionar a nossa vida, não entendemos mais nada do que está acontecendo. Percebam que Ele diz no versículo 3, Ele diz que Deus reduz o homem à destruição. A partir do versículo 3, Moisés parece que vai ligar uma metralhadora de acusação a Deus. Começa a acusar deliberadamente a Deus, culpando-o pelo sofrimento humano. Não parece o Moisés da chamada do Sinai. Não parece o Moisés, o homem mais manso da terra. E quando nós lemos um salmo como esse, me faz mais ainda admirar a Deus por ser Deus. Porque no versículo 3, Moisés diz, tu reduzes o homem à destruição. Está dizendo assim, o homem é destruído, porque é o Senhor quem faz isso. No versículo 5, ele diz, tu os levas como uma corrente de água. Ou seja, uma corrente de água passou, ela nunca mais voltará. Como se Deus não desse chance, por Deus ser quem Ele é, o Deus do versículo 4, que o tempo para Ele, 1000 anos, é como o dia de ontem que passou, para Ele não é nada, e para o homem é muita coisa. Parece que Moisés diz para Deus que por Deus ter essa vantagem sobre o homem, Ele faz o homem passar com uma corrente de água, como se o homem não fosse nada, não tivesse nenhuma importância. Mas como se não bastasse, o versículo 7 ele diz assim, somos consumidos pela tua ira, pelo teu furor somos angustiados. Os irmãos estão conseguindo entender que Moisés está atribuindo a Deus a causa do sofrimento e da angústia do homem, terceirizando a culpa. Quando o apóstolo Tiago diz de Elias, testemunhando, dizendo Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e às vezes a gente não consegue entender muito bem isso. A gente vê Elias como um profeta do fogo, cheio de autoridade, teve lá as suas dificuldades, mas em meio ao que ele estava passando, nada mais justo do que ele ter as suas dificuldades, suas limitações, e a gente não consegue entender que é homem como nós, e aqui Moisés está se revelando também da mesma forma, porque quando nós falamos para Deus, algo no mesmo sentido que Moisés disse, somos consumidos pela tua ira, então nós estamos desviando a nossa culpa, a culpa dos nossos sofrimentos, a causa das nossas angústias, da destruição da nossa vida, nós estamos desviando essa culpa de nós. Se Moisés não estava falando dele, estava falando de Israel, quanto Israel pecou contra Deus para estar passando o que estava passando. Quanto nós erramos contra Deus, porque o nosso problema maior é o pecado. E sofremos por causa do pecado. Somos angustiados por causa do pecado. Somos destruídos por causa do pecado. Mas aqui Moisés está dizendo, não, é o Senhor que nos reduz à destruição. Nós somos angustiados pelo teu furor. Nós somos consumidos pela tua ira. Ou seja, não é o pecado que faz isso conosco, é Deus. No versículo 8, Moisés fica indignado e parece que Moisés é uma pessoa ou até um crente no século 21. Ele está dizendo para Deus, no versículo 8, o Senhor revela os nossos pecados ocultos. Onde já se viu isso? É mais ou menos isso que Moisés está dizendo para Deus, dizendo, diante de ti puseste as nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos à luz do teu rosto. Onde é que já se viu isso? Fazer isso conosco? Nossas falhas, nossas fragilidades carnais estavam tão escondidinhas, estava tudo normal, aí o Senhor vai e faz isso. Onde é que já se viu? Todos os nossos dias vão passando na sua indignação. Olha o que Moisés está dizendo no versículo 9. Ele está dizendo assim, o Senhor está sempre indignado. Os nossos anos vão passando na tua indignação. Parece que o Senhor nunca está em paz conosco. Parece que o Senhor está sempre indignado. Mas não é o ser humano que está sempre no pecado. É Deus que está sempre indignado. É quase convincente. Às vezes tem momentos na nossa vida que a gente quase quer concordar com Moisés. Onde é que já se viu? Deus sabe que eu sou falho, Deus sabe que eu sou pecador, Deus sabe que eu sou assim. E no versículo 11 ele diz que da mesma forma que Deus é maravilhoso, Ele é furioso. É uma comparação. No entanto, meus irmãos, a partir do versículo 12, Moisés começa a suplicar. Porque não há como nós contendermos com Deus e vencermos. Como eu disse, esses versículos daqui a pouco foi uma espécie de surto de Moisés. Há um subtítulo em algumas Bíblias, como é na minha, que fala a oração de Moisés.
E as nossas orações, quando elas são particulares, às vezes também elas não são das mais adequadas. Falamos com Deus coisas que Deus não mereceria ouvir, porque Ele é justo e o problema sempre será nosso. Mas também tudo é surto. E parece que quanto mais o homem puder desviar a sua culpa ou dar outros nomes, denominar suas falhas, para usar isso como uma desculpa, ele fica mais confortável. A ciência quer dar nome para tudo. Tudo é síndrome e o homem se enfurece, entra no colégio, entra atirando, mata a pessoa, é porque surtou. Aí o homem pega um carro, invade uma calçada e atropela dezenas de pedestres, é porque surtou. E o marido se enfurece, agride a esposa, é porque surtou. Tudo é surto, não é o pecado. Não é porque a pessoa está enchendo o seu coração de lixo. Não é porque estão consumindo álcool, estão consumindo drogas. Não é porque estão vendo na internet coisas satânicas. É porque surtou. É surto. Tem síndrome. Eu ouvi um pastor dizendo que havia um medo de responsabilidade. Eu falei, mas como assim? Até isso. O ser humano tem medo de responsabilidade. A ciência já deu o nome. A pessoa não quer ser responsável, diz que tem medo de responsabilidade. É um tipo de fobia, hipengiofobia. Tadinho, trata ele porque ele é um irresponsável. O homem não quer assumir culpas, não quer se posicionar. E o problema é Deus. É o Senhor que nos consome na tua ira. É o Senhor quem nos angustia no seu furor. É o Senhor que está sempre... Nós passamos a nossa vida debaixo da tua indignação. Os nossos pecados estão ocultos, o Senhor pega e põe a luz do teu rosto. Deus é o problema. Mas aí ele começa a suplicar. E no versículo 12, ele pede para Deus sabedoria. Porque nos versículos anteriores, ele estava perdendo totalmente o temor para falar com Deus como ele estava falando. E sem temor não há sabedoria. Então parece que ele volta, ele se equilibra, né? Respira, pensa melhor. E Senhor, dai-nos sabedoria para nós entendermos os nossos dias de uma forma mais coerente, mais sensata. Porque no versículo 13, ele faz uma outra reclamação. Ele diz, volta-te para nós, Senhor. Até quando? O que indiretamente Moisés está falando para Deus? Até quando o Senhor não vai olhar para nós? Até quando o Senhor vai ficar assim, indignado conosco? Até quando o Senhor não vai fazer nada por nós? Veja a contradição. Como ele começou o salmo? O que ele diz no versículo 1? Ele não disse que Deus era um refúgio de geração em geração? Agora, como é que aqui no versículo 13 ele diz que Deus precisa voltar para ele, se Deus é um refúgio de geração em geração? Então, quando nós oramos, meus irmãos, é como se Deus nos despisse na presença dele. É como se Deus revelasse o nosso caráter na presença dele. Porque essa oração certamente ele não fez publicamente. Foi um salmo, algo íntimo dele que ele resolveu escrever e por propósito divino foi inserido no cânon sagrado para nós não idolatrarmos homem algum. Por mais que admiremos grandes homens, todos eles eram, são e serão pecadores. Nós estamos falando de Moisés. Nós estamos falando do maior líder da história, excetuando Jesus. Quando ele diz no versículo 13, volta-te para nós, ele está negando, contradizendo o que ele disse no versículo 1. E quantas vezes nós nos contradizemos também? Deus é bom, Deus é grande, Deus é maravilhoso. Mas eu vou parar. É bom estar aqui, é um grande privilégio, é maravilhoso, eu me sinto bem aqui, mas não vou vir mais. Contradições. Este somos nós. Este foi Moisés. Volta-te para nós, Senhor, até quando? Acalma-te, aplaca-te com os teus servos. Deus, o Senhor não está deixando a gente pecar quietinho. Te acalma, Deus. Deixa os nossos pecados guardadinhos. Para que publicar os nossos pecados? O Senhor é Deus. O Senhor é eterno. E o Senhor se prevalece conosco. Só porque o Senhor não peca? Volta-te para nós. Quando parece, meus irmãos, que o homem chegou no limite da sua prepotência, ele consegue ainda se superar. Porque o versículo 15, veja o que Moisés diz para Deus. Alegra-nos pelos dias em que nos afligistes. Nos recompense, Senhor, pelos dias em que o Senhor nos fez sofrer. O Senhor está em dívida conosco. Vocês estão pasmos com este salmo? Você já tinha visto esse Moisés na Bíblia? Você está pasmo porque está vendo Moisés ou você está pasmo porque você está se vendo? Deus ainda tem que recompensar os bonitos, porque Deus fez eles sofrerem muito tempo. Senhor, nos dê alegria por causa dos dias em que o Senhor nos afligiu, pelos anos em que o Senhor nos fez ver o mal.
Moisés dizendo para Deus: Deus, mude de comportamento. Até quando o Senhor vai ser assim? Quando é que o Senhor vai se aplacar? Deixar de se indignar contra nós? E como o homem gosta de aparecer, ele pede no versículo 17 que a obra das suas mãos, das mãos dele, das mãos do seu povo, fosse confirmado pelo Senhor. Moisés ainda queria que Deus aprovasse o que o povo estava fazendo. No versículo 16, quando ele diz: apareça a tua obra aos teus servos, nós não estamos vendo o que o Senhor está fazendo. Apareça a tua obra aos teus servos e a tua glória sobre os seus filhos. O que o Senhor está fazendo por nós não estamos vendo. Mostra que o Senhor está fazendo algo de bom para nós. E há um jeito de fazer isso, Senhor. Confirma a obra das nossas mãos. Concorde conosco, Deus. Aí os irmãos estão entendendo porque eu disse no início que quando nós lemos um salmo como esse, eu fico mais admirado ainda de Deus ser quem Ele é. De Deus não abrir a terra e não engolir um homem desse. De Deus ouvir esse tipo de coisa e não mandar um raio. Será que Deus precisava de Moisés? Não teria outro? Será que Deus precisa de mim, de você? Será que não tem outro? Quem tem que mudar na história? Deus ou nós? Mas no final, meus irmãos, tudo isso revela o anseio que o ser humano tem por um Redentor. Sim, o ser humano precisa de alguém que o vincule à segurança da eternidade. Isso tudo aqui é reflexo da insegurança da alma humana. O medo que o homem tem de desaparecer, de não ter chance, de morrer na condição em que se encontra. E é nisso que está a prova do amor desse Deus cruel apresentado a nós por Moisés. Um Deus cruel que ouve um tipo de oração como essa, permite o ser humano viver, deixa o ser humano ver, experimentar muitas coisas, não coloca um fim na história do homem até que ele veja e confesse que Deus é amor e misericordioso. Romanos capítulo 5, versículo 8 diz que Deus prova. Deus precisaria provar alguma coisa. Só pelo fato de Deus provar, independente o que, para nós, já está de bom tamanho. Quem somos nós para Deus provar alguma coisa para nós? Mas se não bastasse isso, ali diz, Romanos 5,8, que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, ainda sendo seus inimigos, homens e mulheres pecadores. Quem haveria de aceitar morrer no lugar de um criminoso? Quem aceitaria morrer no lugar de um malfeitor? Esta insegurança de Moisés, esta ansiedade que Moisés estava sofrendo, atribuindo falhas a Deus, erros a Deus, tudo isso é o medo da morte, de uma possível eternidade sem Ele. Então Deus, pelo seu amor, prova esse amor, enviando Cristo para nos vincular à eternidade, para que nós não tenhamos mais essa preocupação. O Senhor é eterno, nós não. Agora nós sabemos que mesmo o nosso pecado não é mais capaz de nos separar do amor de Deus, e que por mais que nós passemos muitas dificuldades nesta terra, nós temos uma segurança. A eternidade nos pertence. O nosso Cristo abriu o caminho, veio provar para nós que a ira de Deus não pesa mais sobre nós. Em Cristo nós temos segurança com vistas à eternidade. Esta obra de redenção em Cristo, ela abrange o nosso passado, abrange o nosso presente e abrange o nosso futuro. Não importa a duração da nossa vida, depois de Cristo não. Aquele disse, a duração da nossa vida é de 70 anos. Alguém pode chegar aos 80, o melhor disso vai ser canseiro, enfado. Nós não nos preocupamos mais com isso, porque agora nós temos certeza da eternidade. A vida aqui na terra, ela é uma passagem, é como um vento que sopra, que seja como uma corrente de água, que seja como a erva, não importa mais. Agora nós temos certeza que podemos estar com Deus para todos sempre. Aleluia. Mas nós precisamos enfrentar os maiores desafios que temos, enfrentá-los admitindo que a culpa é nossa, que o pecado é nosso, e que se nós queremos ser libertos do pecado, esse pecado não pode ficar oculto. Esse pecado tem que ser tirado de nós. É para isso que Deus quer que nós reconheçamos que
somos pecadores, para que Ele tire esse medo, que é o pecado que coloca insegurança para com a eternidade, é o pecado que coloca. Em Cristo nós somos mais do que vencedores. Em Cristo nada pode nos separar do amor de Deus. Em Cristo nós superamos os nossos pecados. Em Cristo e pelo sangue dele, meus irmãos, nós somos libertos do nosso pecado. Nós não queremos viver em zona de conforto. Não, Deus, eu não quero ir para a igreja para ficar ouvindo o Senhor falar que eu sou pecador. Nosso pecado está oculto. Não coloque a luz no teu rosto, nosso pecado. Eu não quero ouvir isso. Então nós não queremos ouvir a respeito do preço que Jesus pagou, porque foi o nosso pecado a causa da crucificação do nosso Redentor. Deus, te acalma. O Senhor vive irado, indignado. O Deus que é refúgio de geração em geração, num versículo no outro, é um Deus que já se afastou e precisa voltar. É um Deus que, além de tudo, precisa recompensar os homens pelo mal que o homem está vivendo. É um Deus que, além de tudo, ainda tem que confirmar a obra das mãos desses homens. Meus irmãos, que Deus nos guarde o nosso coração esteja guardado pela palavra do Senhor. Sabe de uma coisa? Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Tudo em nossa vida vai convergir em Cristo. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Somos salvos em Cristo Jesus. Temos acesso à eternidade em Cristo Jesus. Um dia nós iremos a Deus através de Cristo Jesus.